Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E nesse canal eu dou algumas dicas para homens, né? Mas essa de hoje eu creio que vai servir tanto para homem quanto para mulheres. Bom, o que que acontece? Vamos falar um pouco de HPV. O que que é HPV? HPV, a sigla usada é da frase papiloma vírus humano. E o que que seria isso? Bom, o HPV ele é uma doença totalmente transmissível no ato sexual. E o que que acontece? Quais são os seus sintomas, né? Geralmente, o principal sintoma, quando se manifesta, esses sintomas são algumas verrugas. Algumas verrugas na sua parte genital, algumas verrugas um pouco mais acima, né? Ao acabar a sua área abdominal ali. E essas verrugas, quando começam a aparecer, elas mexem muito com a sua autoestima, né? Eu falo isso porque eu fui uma pessoa que sofri com isso, eu fui uma pessoa que tive HPV e no momento que isso apareceu no meu corpo eu fiquei completamente desesperado, eu fiquei completamente sem saber o que fazer e assim, cara, a gente começa a pensar milhares de coisas. Eu pensei que eu tinha pegado uma doença muito mais grave, eu pensei que não poderia mais ter filho ou algo desse tipo, né? Mas eu procurei ir ao médico e eu descobri algumas coisas. Mas a primeira coisa a se enfrentar, o primeiro medo foi o fato de ir ao médico, foi o fato de se consultar, foi o fato de ter que falar desse problema para uma outra pessoa, por mais que essa pessoa seja especialista, ou então ter que compartilhar com a família e tudo mais. E nossa, cara, foi algo assim muito difícil de se passar mesmo. Eu fiquei completamente com vergonha. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo, fiquei com vergonha de falar para as pessoas mais próximas, fiquei com vergonha de falar para o médico ali e tudo mais, a gente gagueja e tudo. Mas no final de tudo, eu acabei descobrindo que o HPV é uma doença, como é que eu posso falar, muito natural mesmo. Cerca de 90% da população ou tem ou já pegou algum dia o HPV. E as formas de tratamento não necessariamente tem uma fórmula certa, entendeu? Porque existem mais de 200 HPV e eles todos são baseados com uma numeração. Então, imagina que você pegou o HPV de número 20 e na maioria das vezes a gente faz algum tratamento com ácido, com pomadas ou com alguma outra coisa e quando a gente vai perceber, o HPV ele volta, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiz um tratamento, mas depois voltaram a aparecer novamente algumas verruguinhas, algumas bolinhas e tudo mais na minha parte genital. Aí foi aí que eu fui entender. Não é que a doença volta, e sim é que tem um novo HPV, uma nova numeração foi infectada naquele local. E pelo fato de você já ter pego uma vez, isso deixa muito melhor, muito mais fácil para a doença se proliferar novamente. E o que que acontece? Quais são as formas de pegar, né? Bom, estudos comprovam que o ato sexual é a parte do HPV que mais é transmitido, mas não significa necessariamente que você pegou fazendo o ato sexual ali, porque eu já vi relatos, até mesmo lá no consultório quando eu fui no médico, que as pessoas chegam a pegar o HPV só pelo fato de tocar em alguém que tem esse problema. E na maioria das vezes não é só nas partes genitais que aparece o HPV. Eu não sei se você já reparou, mas tem algumas pessoas, até mesmo alguns idosos, que tem umas verruguinhas aqui no olho, algumas verruguinhas aqui pela testa, no pescoço, na costa. Isso é um HPV. Só que não sabemos qual é a numeração, né? Não sabemos qual é esse tipo de HPV. A pessoa tem que ir no médico para descobrir. Bom, então o que que acontece? Não fique preocupado, não é uma doença que vai te matar. No caso de meninas é um pouco mais complicado, né? O tratamento ele tem que ser levado um pouquinho mais a sério, porque pode virar um câncer de útero, mas isso não vai acontecer de você pegar hoje e semana que vem você já vai estar com câncer, não. São anos e anos e somente se você não fizer nenhum tipo de tratamento, essa doença ela vai evoluir. No meio disso tudo, eu fui ao médico e tudo mais, e o médico me passou algumas pomadas, me passou alguns ácidos, mas eles não tiveram bons resultados e não foi algo que pôde me ajudar muito. Então eu comecei a pesquisar bastante coisa sobre a internet, na internet sobre isso,
e eu acabei descobrindo um e-book onde eu aprendi a fazer algumas coisas, alguns remédios naturais que me ajudaram muito nesse tratamento. Apesar do remédio não ser para o HPV, o remédio é para a glândula de Tyson. Só que são praticamente as duas coisas muito parecidas. São pequenas verrugas que aparecem na parte genital. Então isso serve tanto para homem quanto para mulher. Depois desse tratamento, cerca de 7 dias depois, eu percebi uma grande mudança na minha parte genital. Eu percebi que a doença ela foi ficando cada vez mais fraca e em menos de um mês sumiu totalmente tudo. Todos os tipos de verruga ou algo relacionado a isso que tinha na minha parte genital sumiu e desde então nunca mais voltou. E eu sou muito grato pelo doutor que fez esse tratamento, né? E se vocês quiserem, eu vou deixar no link na descrição o link do e-book que eu comprei para vocês também estarem adquirindo. E eu também vou deixar o meu WhatsApp para caso você queira me mandar alguma mensagem. Eu sei que isso é um assunto muito complicado de falar com qualquer pessoa, mas se você quiser trocar uma ideia e falar alguma coisa comigo relacionada ao assunto, você pode me mandar uma mensagem e fala qual é o seu problema que eu vou estar lhe respondendo. Até mais e fiquem com Deus.